Olá, seja bem-vinda à plataforma de cursos e conteúdo Gup Experience. Aqui é Tavico Moscatello e nós vamos estar aqui iniciando uma nova jornada desse curso muito especial aqui que eu preparei para você. A gente está aqui caprichando. É o curso de número 6, Gup, como fazer a partir de um trio. Opa! Essa é uma temática que o pessoal sempre nas redes sociais pede para eu conversar. E a gente entende que o guppy é um peixe, é uma espécie, né, de peixe de água doce, que tem uma série de peculiaridades, características especiais, e vem sendo submetido há muitas décadas a um processo seletivo artificial. E aí, para isso, para que a gente consiga manter uma alta qualidade na prole, uma alta qualidade para as próximas gerações, há a necessidade de se aprofundar a questão do como planejar esses cruzamentos e fazer isso a partir de um trio. Posso ter mais do que um trio? Pode, mas o trio é o mais comum, né? Então a gente vai justamente a partir desse ponto aqui iniciar o nosso bate-papo, ok? Seja bem-vindo à plataforma Gup Experience, seja bem-vindo ao curso de número 6, Gup, como fazer a partir de um trio, organização e planejamento de cruzamentos. Vamos lá! Então, pessoal, vamos lá. Começando aqui a nossa jornada. Lembrar que todo GUP de linhagem, quando você adquire exemplares aí para você iniciar uma criação, normalmente eles vêm dentro de um mesmo padrão, dentro de mesmas características de aparência, de fenótipo, né? E por muitas vezes eles vêm especificamente de uma linhagem que é o que a gente deseja, manter, aprimorar as linhagens, ou até mesmo em outras circunstâncias, criar novas linhagens ou aprimorar a linhagem com determinadas características especiais. Então, para isso, o ponto fundamental é a gente entrar num drive mental de que a organização e o planejamento dos cruzamentos ele passa a ser muito importante. E para que eu possa organizar e planejar os cruzamentos, há uma necessidade de alguns aspectos importantes. Primeiro, algum nível de conhecimento das bases genéticas dos cruzamentos, e a gente vai estar passando isso aqui para você, mesmo que você não tenha experiência com biologia, mesmo que você não tenha grandes conhecimentos nessa área biológica, há a possibilidade de você aproveitar bastante esse conteúdo como criador, já que ele tem a informação técnico-científica aplicada à prática e somada à experiência não só minha, de mais de 40 anos como criador de GUP, mas também de outros criadores através do tempo que eu tive a oportunidade de conversar e aprofundar essas informações. Tá? A gente também vai colocar ao final do curso o referenciamento bibliográfico que ampara boa parte dessas informações que serão aqui demonstradas para você ao longo do curso. Então, por que a partir de um trio? Né? Porque o ponto de partida, quando você adquire as matrizes para iniciar sua criação ou para iniciar uma nova linhagem, vem três indivíduos normalmente, né? Você ou vem um casal, muitas vezes você consegue só o casal, e o melhor seria você ter o trio. E a gente vai explicar bastante essa questão do trio. Porque o trio, eu tenho um macho e duas fêmeas. Esse macho e duas fêmeas já aumenta um pouco mais a diversidade genética, que é um ponto muito importante para que você possa estabelecer as diretrizes para qualquer criação aí de GUP, é que você tenha um cuidado para evitar o excesso de cruzamentos endogâmicos, ou seja, que apresentem uma alta consanguinidade. Então, quando a gente fala de um trio, de uma determinada linhagem, é o ponto de partida que seria melhor do que ter só um casal. E durante as nossas explanações aqui, isso aí vai ficar bem mais claro do porquê do trio ao invés do casal como preferência. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou conseguir aumentar um pouco mais minha diversidade genética, mesmo que eu tenha irmãos, que muitas vezes muitos criadores eles vendem o trio, e esse trio é de uma mesma linhagem, de uma mesma linha, de uma mesma geração, e vem irmãos consanguíneos.
Então, esses irmãos consanguíneos, mesmo que eles venham dessa maneira, que não é o desejável, a gente vai aprofundar essa questão posteriormente, mas mesmo que eles venham, é melhor você ter um trio no qual você tem duas irmãs que têm cargas genéticas muito próximas, mas são um pouco, eles têm um pouco de diferença, não é a mesma coisa do mesmo indivíduo, e tem um macho, né? Então você vai poder abrir duas linhas, duas famílias a partir do trio. Então esse é um dos princípios básicos que rege o porquê da importância de adquirir as suas matrizes a partir de um trio. Tavico, mas eu não seria mais interessante ter dois machos e três fêmeas, por exemplo? Sim, seria, porque eu teria um interesse maior seria pela diversidade genética do ponto de partida da criação daquela linhagem com os cinco indivíduos, né, que são, por mais que você não saiba exatamente qual a relação consanguínea deles, já aumenta um pouco mais essa questão da diversidade. Então a gente vai estar sempre fazendo alusão ou um paralelo de raciocínio com com outros parâmetros que não só o trio, mas o nosso foco primordial é raciocinar em cima do trio para que a gente possa criar esse plano, essa organização através do qual você possa prosseguir aí com os seus cruzamentos de maneira mais organizada, mais planejada, né? É isso aí. Se a gente for falar aqui um pouquinho do GUP, né? Só lembrar que o GUP ele é um peixe que se encontra na bacia hidrográfica da América Latina. Ele foi descoberto na Venezuela, mas evidentemente, independente de ser descoberto lá, em outros pontos da América Latina, o que inclui a bacia hidrográfica brasileira, você tem também o Poecilla reticulata, que é o nome científico destinado a essa espécie que passou por um processo muito grande, né, de seleções para poder chegar hoje nesse peixe tropical de aquário, adaptado para o aquário, né, ao longo de décadas de seleção desde que descoberto. Quando ele foi descoberto, né, teve um médico sanitarista que teve a percepção de que esse peixe tinha um apetite um tanto quanto voraz, e como ele é um ser onívoro que se alimenta tanto de vegetais como de animais, né, de animais propriamente dito, como insetos, mini crustáceos e assim vai. Então eles viram larvas, né? Eles viram justamente que ele era um grande consumidor de larvas de mosquito. E ele foi levado, essa espécie, né, que está aqui, que é nossa, né, da América Latina, ela foi levada para a Europa, principalmente área em torno do Mediterrâneo e também para o Sudeste Asiático, para que pudesse fazer, naquela época, muitas décadas atrás, um vetor controlador da proliferação de larvas do mosquito que transmitia a malária, né? Então, foi feito isso no passado, como a gente está fazendo aqui um breve histórico, ele teve uma participação nessas localidades, ele teve uma participação como um controle de situação assim, de mosquitos, de proliferação da malária, mas também em alguns lugares, como principalmente no Sudeste Asiático, a introdução dessa espécie criou impactos ambientais devido à grande característica que esse bicho apresenta, né? Da voracidade, do grande apetite, apesar do pouco tamanho, né? Mas ele se adaptou muito bem ao Sudeste Asiático, que predomina um clima onde o calor é muito presente, né? E isso favorece o desenvolvimento do GUP. Enfim, então ele se desenvolveu muito. E ao longo dessas décadas, desde a descoberta dessa espécie, muitos criadores, muitos indivíduos que mantinham por algum motivo esses animais em lagos, em tanques e até mesmo em aquários, perceberam um alto potencial mutagênico, ou seja, o GUP ele faz dentro da sua configuração genética, ele tem um alto potencial mutagênico. Por quê? O alto potencial mutagênico está muito ligado à necessidade que aquela espécie tem para sobreviver, gerar modificações genéticas mais rapidamente, para que possa se tornar mais adaptável às demandas do meio ambiente, o local onde ele vive, né? Então, assim, o GUP originário, o Poecilla reticulado,
reticulata originário, ele tem um tamanho menor, os machos têm colorido, mas não tem aquelas caudas e nadadeiras dorsal e caudal tão grandes, o tamanho dele é um pouco menor, ajustado, ele é mais acinzentado, ajustado à demanda para que ele seja menos, vamos dizer assim, potencialmente alvo da predação, já que ele é um animal, um peixe bem tranquilo, né, no sentido de convivência com outras espécies, mas ele é evidentemente predado por espécies maiores que tem ele dentro do cardápio, né? Então você imagina se os gups que temos hoje aí por criadores por mundo inteiro, aquaristas, lojas e tal, com aquele colorido enorme, com aquela motilidade até mais lenta, porque tem nadadeiras que exercem um peso, uma dificuldade maior para que ele tenha uma maior motilidade, uma melhor hidrodinâmica, né, capacidade de deslocamento dentro da água, automaticamente ele seria um alvo, imagina, um lagão lá, o predador vê aquele peixão vermelho bonito, aquele azul iridescente, ele vai automaticamente ser um alvo, e ele sendo alvo, o que acontece? Ele não conseguiria sobreviver bem nesse ambiente. E quem conseguiria sobreviver melhor? Os que tivessem uma motilidade maior, que fossem menos chamativos ao predador. E esses caras é que vão estar proliferando o seu material genético para as próximas gerações, da mesma forma que a fêmea, com as suas características, o mesmo processo. Então as fêmeas são mais acinzentadas, atraem menos a atenção com cores dentro da situação, né, nativa dessa espécime. Então, o que se conseguiram perceber? Que esse peixe mantido em aquários, tanques, chegava um determinado momento, ele apresentava uma nadadeira maior. Aí, em outro momento, nascia um com cores exuberantes, e assim por diante. Ou seja, esse alto potencial mutagênico ele foi automaticamente favorecendo o surgimento de outras configurações genéticas, de carga genética diferenciada e, por conseguinte, de fenótipo diferenciado, de aparência diferenciada. E aí nasciam os peixes coloridos, mas eles estavam num aquário, eles não eram obrigatoriamente predados por outros peixes, se eu não tivesse peixes que fossem predatórios nesse aquário, ou nesse tanque, ou nesse lago. E aí você passou a ter uma multiplicação de possibilidades que, análogo ao que aconteceu com os canídeos ao longo dos séculos, né, com seleção artificial feita pelo Homo sapiens desde os primórdios tempos, onde essas duas espécies tiveram contato, né, tanto os canídeos como os seres humanos, você, através de seleção artificial, você tem hoje uma variabilidade tremenda de cães com diferentes raças, com diferentes tamanhos, cores, portes, funcionalidades e assim vai, trazendo isso dentro de um raciocínio análogo, né, à situação do GUP. A gente tem uma situação parecida com a formação das linhagens e a fixação dessas linhagens. O que eu digo fixação? Que esses elementos fenotípicos de aparência do peixe, com aquelas características de cor, formato, comportamento, pudessem ser mantidas ao longo das gerações. Então, essa estratégia de manter essa linhagem, né, ela exigiu procedimentos muito grandes de criadores que fizeram justamente esse processo de fixação dessas linhagens em cima de características de mutações anteriores que surgiram ao longo de muitas décadas, e hoje nós temos o Poecilla reticulata dentro de uma perspectiva na qual você tem uma variedade de mais de centenas de linhagens diferentes, e a cada mês surgem novas linhagens ou novas variantes de linhagem. Por exemplo, você tem uma linhagem muito bonita, mas agora um criador conseguiu, ou um pesquisador que bota energia nisso, conseguiu fazer
que esse peixe, dentro daquelas características, aumente uma característica como o long fin, o ribbon, né? Então ele tem parte dos raios das nadadeiras prolongadas, ou parte do gonopódio prolongado dentro dessa perspectiva, né? Então você tem uma alteração morfológica que foi herdada e foi fixada ao longo de cruzamentos e que incorpora uma característica a uma linhagem pré-existente. Então é quase como se você tivesse uma outra linhagem, ou uma linhagem com uma variante importante isopodista de fenótipo, de como ela se manifesta ao você olhar para essa linhagem. Então, assim, a base desse processo todo, evidente que nem sempre a gente teve a possibilidade que temos hoje de termos avançado na ciência e termos o conhecimento, pelo menos de parte dos genes que o GUP carrega e qual a sua dominância, qual a sua recessividade dentro dos cruzamentos, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o como, de forma empírica no passado, esse isolamento de características, essa fixação foi realizada a partir de seleção artificial, para que o aquarismo pudesse ter essa espécie dentro da situação de peixes tropicais que são disponibilizados hoje no mundo inteiro e nos quais o GUP é um dos mais conhecidos. Eu diria que da água doce, juntamente com o beta, é um dos peixes mais conhecidos, mais procurados pelo seu comportamento, pela sua variabilidade de cores, formatos, enfim, tamanhos, e realmente é uma das espécimes do aquarismo que tem essa maior variabilidade. Tanto o beta, que ele não é dessa região, né? Ele vem principalmente do sudeste asiático, onde ele é endêmico, e no nosso caso, o GUP, junto com o beta, eles são as espécimes de peixes tropicais de água doce que apresentam essa maior variabilidade de raças, né, ou linhagens, derivações que possam acontecer dentro do mundo do aquarismo, e não de forma nativa. De forma nativa, as características do meio, como eu falei, acabam moldando perspectivas diferentes de adaptações morfológicas, de comportamento, de cores e assim vai, né? Mas essa seleção artificial somada a técnicas de cruzamentos bem elaboradas geraram ao longo do tempo fixação das linhagens, ou seja, ele pegou aquela característica há 80 anos, há 30 anos atrás, fez cruzamentos, ela era recessiva, então ele montou cruzamentos para que pudesse ter homozigose daquelas características recessivas, depois fez organização de cruzamentos, usando técnicas de inbreeding, line breeding e outcross breeding, que a gente vai abordar à frente, e com isso abriu linhas, famílias que sustentassem uma base genética rica para que eu pudesse fixar uma linhagem ao longo do tempo. Então, assim, não é uma coisa simples, é trabalhosa. Algumas fixações de linhagens levaram assim, um volume muito grande, número de gerações consecutivas entre as linhas propostas, organizadas, para que se tivesse a fixação, e hoje nós tivéssemos aí centenas de linhagens de GUP sendo ofertadas dentro desse mercado de maneira bastante abundante para que a gente possa hoje curtir esse peixe que encanta mesmo a realidade que nós temos no aquarismo hoje, ok? Então, assim, se você é aquarista, se você é criador de GUPs, é para você esse curso. Mesmo se você for um criador para competição em exposições, se você for um criador que não vai competir, não vai vender, mas quer melhorar, aprimorar a sua linhagem, esse curso vai te ajudar. Ou se você quer trabalhar com grande escala na produção de GUPs, você precisa manter qualidade das matrizes, então esse curso vai ser estratégico para você, por muito tempo, manter qualidade das suas linhagens e das proles que serão geradas e que você venderá caso você comercialize os GUPs dentro da sua realidade de vida, como uma renda principal, como uma renda alternativa. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar aqui
os assuntos relacionados desse curso.